Eu vou fazer a pergunta que eu fiz uma vez para um arminiano e ele me deu uma resposta que não me satisfez muito. É com base em Mateus 11, 21 a 24. Mateus? Mateus 11, 21 a 24. Que diz? Esse texto diz o seguinte, nós estamos falando aqui, era para a gente falar de 1 de Pedro, né? A fé prevista. Né? Isso. Os arminianos dizem que Deus escolhe com base na fé que ele prevê. Isso. E aí ele escolhe. Né? Ele olha no corredor da história, quem colocou o corredor da história lá ninguém sabe, né? Não foi ele, porque ele teve que consultar. Corre aí, então, pastor. Aí ele olha no corredor da história, descobre quem vai crer. Isso. Aí ele elege a pessoa. Ok. Eu queria que o irmão explicasse um problema aqui de Mateus 11, 21 a 24, que para mim é um problema, para essa posição, que diz: você Corazim, é de você Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Aqui o texto está dizendo que Deus previu a fé de Tiro e Sidom. Se elas vissem os milagres, elas creriam. No entanto, o Senhor não realizou milagre nenhum ali. Ele previu a fé. Ele previu a fé. Bom, o senhor Mas compreendeu ele não- a pergunta, Sim, né? compreendi. Ele não salvou. Então, beleza. Como os arminianos explicam isso? 3 minutos. Bom, me permita primeiramente fazer uma correção, pastor. Jesus não diz que ele prevê aqui a fé. Isso é uma inferência que é absolutamente por conta do Senhor. Não, o texto não diz isso. Para nós entendermos esse texto, eu acho que esse texto é tão simples de ser entendido, para e mim eu também. realmente não entendi a pergunta do senhor pelo seguinte. Para nós entendermos aqui, basta entendermos, o que pareça, a geografia de Israel. A resposta está aqui. Quando ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito, teriam se arrependido com saco e cinza, ele está citando 2 pares de cidades. Corazim e Betsaida, que eram cidades da Galileia e, portanto, estavam dentro do território de Israel, e ele cita também Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias e, portanto, estrangeiras. O que ele está querendo dizer, ele não está dizendo que previu uma fé, que Tiro e Sidom se arrependeriam, isso não está no texto. O que ele está dizendo é, vocês que são de Israel, vocês que são de Corazim e Betsaida, da região da Galileia, do amplo Israel, vocês são muitas vezes mais incrédulos do que os estrangeiros. E ele usa como exemplo Tiro e Sidom. Este mesmo exemplo se repete nos versículos seguintes, quando ele vai citar ali também Sodoma, Cafarnaum, que pertence ao território de Israel, e Sodoma como uma cidade que havia sido destruída no passado por ser ímpia. É isso que o texto... Aquilo que o senhor diz de prever, ele não diz isso. Ele só usa essa situação como uma declaração hipotética, contrastando 2 cidades israelitas com 2 cidades que são gentílicas. E ele diz, se vocês de dentro de casa, do território de Israel, vocês que veem os meus milagres, se vocês tivessem fé como os estrangeiros de Tiro e Sidom têm, poxa, vocês seriam uma bênção, vocês teriam se convertido e assim por diante. Claro que eu estou fazendo uma aplicação prática. Agora, me permita dizer algo. Não é verdade que não houve ali milagres em Tiro e Sidom e que pessoas não se converteram, como o senhor sugeriu. O senhor quer dizer, por que Jesus não fez milagres em Tiro e Sidom para que ali as pessoas se convertessem? Uma boa lida nos evangelhos mostra que muitas pessoas se converteram no contexto de Tiro e Sidom. Basta ler Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, que diz que Jesus esteve nas regiões de Tiro e de Sidom, quando ele curou a filha daquela mulher cananeia que se encontrava endemoniada. Isso acabou trazendo muita fé naquele contexto. Por que eu sei disso? Porque muitas pessoas que seguiram a Jesus eram das regiões de Tiro e Sidom. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 8. E Lucas 6,17 relata que muitas pessoas vindas da costa marítima de Tiro e Sidom vieram até Jesus para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades por ele. Portanto, Tiro e Sidom ouviu sim o evangelho. Além disso, mais para frente, Lucas vai dizer em Atos, capítulo 21, versículos 13 e 4, que quando Paulo chega à cidade de Tiro, ele encontrou discípulos ali. Então, Tiro ouviu o evangelho. A dedução que o senhor faz de que Jesus iria prever que as pessoas crescem se o evangelho fosse pregado, de fato muitas creram. E segundo, mas Jesus não prevê, ele usa a situação hipotética comparando 2 cidades israelitas com 2 gentílicas. Aí há um erro, a meu ver, de interpretação do senhor.